Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás daquela cor de cabelo perfeita. O nome dela, colorimetria. E olha, é ela que transforma a coloração de um chute no escuro em uma verdadeira arte, garantindo que o resultado seja sempre incrível e, o mais importante, previsível. Sabe aquela história de sair do salão com uma cor que não era bem a que se imaginava? Pois é, quem nunca passou por isso ou conhece alguém que já passou, né? A boa notícia é que existe um jeito de evitar essa frustração, e não é mágica, é ciência. É a colorimetria que põe um fim nesses resultados imprevisíveis. Nessa nossa análise, vamos passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, entender a linguagem da cor. Depois, decifrar de vez os números das tinturas. Aí, a gente entra na importância do diagnóstico e, para fechar com chave de ouro, vamos dominar a arte da neutralização. É basicamente o passo a passo para se tornar expert no assunto. Bom, tudo começa aqui. Essa é a base, a gramática da coloração. A nossa ferramenta principal vai ser o círculo cromático, que também é conhecido como estrela de Oswald. Pense nela como se fosse o nosso mapa, o nosso GPS, que vai guiar todas as decisões de cor a partir de agora. No coração de tudo estão as 3 cores primárias: azul, vermelho e amarelo. Elas são a base de tudo porque simplesmente não dá para criar essas cores misturando outras. E agora vem a parte interessante que a gente vê no slide. Quando combinamos 2 delas, criamos o próximo nível de cores, as secundárias. Vermelho com amarelo, dá laranja. Amarelo com azul, verde. E azul com vermelho, violeta. É simples, mas é a base de absolutamente tudo. E aqui está um conceito que é fundamental: as cores complementares. Elas são os pares que ficam exatamente um na frente do outro no círculo, tipo o amarelo e o violeta, ou o azul e o laranja. Entender essa oposição é o grande segredo para corrigir qualquer cor indesejada. E essa é a regra de ouro. Se for para lembrar de uma única coisa, que seja esta: cores opostas se anulam. É o princípio mais importante da colorimetria, a ferramenta que vai ser usada para apagar aquele tom amarelado ou aquele alaranjado que ninguém quer. Certo, agora vamos para a parte mais prática. O que significam aqueles números na caixinha da tinta? Eles não são nenhum código secreto, viu? Na verdade, é uma fórmula bem precisa. Pensa neles como uma partitura musical, que, depois que a gente aprende a ler, consegue prever o resultado final com exatidão. O primeiro número que a gente vê, aquele que vem antes do ponto, é a altura de tom. Ele só diz uma coisa: o quão claro ou escuro é aquele tom. É a profundidade da cor. Simples assim. Essa escala vai do 1, que é o preto mais intenso que existe, até o 10, que é aquele loiro claríssimo, quase platinado. Um 5, por exemplo, é um castanho claro. Um 7 já é um loiro médio, ou seja, quanto maior o número, mais clara é a base da cor. Beleza. E o número que vem depois do ponto? Esse é o reflexo. É ele que dá a personalidade da cor, sabe? É o que revela a nuance, se a cor vai ser mais quente, tipo um dourado, ou mais fria, como um acinzentado. Olha só alguns exemplos para ficar mais claro. O ponto 1, ou ponto 1, é o cinza, que é perfeito para esfriar e neutralizar tons quentes. O ponto 2 é o violeta, o herói na hora de combater o amarelão. Já o ponto 3 é dourado e o ponto 4 é acobreado, 2 reflexos que criam aqueles tons quentes e super vibrantes. E é aqui que a gente vê a mágica acontecer na prática. Imagina que alguém quer um loiro bem dourado. A escolha certa seria um 8.3, que é um loiro claro com reflexo dourado. Mas, se por engano for usado um 8.4, aí o reflexo acobreado, que tem vermelho na composição, vai misturar com o fundo amarelo do cabelo e pronto, um tom alaranjado que ninguém queria. Entender o reflexo evita exatamente esse tipo de erro super comum. Agora, a gente vai para uma etapa que muita gente pula, mas que é, sem dúvida, a mais importante de todas. Um resultado perfeito não começa na hora de misturar a tinta, não. Começa numa investigação detalhada da história daquele cabelo. Um bom diagnóstico profissional se apoia em 4 pilares. Primeiro, qual é a cor natural da base? Segundo, qual é o histórico químico, o que já foi feito nesse cabelo? Terceiro, qual é o pigmento que aparece quando a gente descolore? E por último, mas não menos importante, como está a saúde do fio? É um checklist completo à prova de erros. Para descobrir tudo isso, o profissional vira quase um detetive. Perguntas como: qual foi o último procedimento químico? Ou usa algum produto de manutenção de cor em casa são essenciais. Pensa só, um alisamento recente pode mudar completamente o plano de coloração para não danificar o cabelo.
Então, o ponto central é esse. O diagnóstico é um processo de sentir, de tocar o cabelo, de observar com atenção. É nesse momento que o profissional mostra o que sabe e constrói uma relação de confiança, garantindo que tudo vai ser feito com segurança e vai dar certo. E agora, chegamos ao gran finale. É aqui que toda a teoria se junta para resolver problemas do mundo real. A neutralização nada mais é do que aplicar aquela regra de ouro para corrigir com uma precisão quase cirúrgica aqueles tons que insistem em aparecer quando a gente não quer. Mas antes, é super importante não confundir neutralizar com matizar, tá? São duas coisas bem diferentes. Pensa na neutralização como a cirurgia da cor. É um processo forte, feito no salão, para uma correção de verdade. Já a matização, essa é a maquiagem. É mais superficial, um ajuste fino, aquela manutenção que dá para fazer em casa. Vamos imaginar um cenário clássico. Depois de descolorir para chegar num loiro incrível, aparece um problema muito, mas muito comum. O cabelo fica amarelado. E aí, o que se faz? A gente volta para nossa estrela de Oswald. Qual é a cor oposta ao amarelo? O violeta. Então, a solução é adicionar um pigmento violeta como reflexo ponto 2. E aqui vai uma dica de profissional. Muitas vezes, só um pouquinho desse pigmento já faz toda a mágica acontecer. E o resultado? A soma daquele amarelo indesejado com o pigmento violeta que neutraliza resulta num cinza neutro. Ou seja, um loiro perfeito, limpo, sofisticado. É a matemática da cor funcionando na nossa frente. Lindo, né? E essa frase finaliza tudo perfeitamente. Um diagnóstico bem feito é a melhor prevenção que existe. Com ele, dá para prever os desafios e já planejar a solução, em vez de sair correndo para apagar um incêndio. Essa é a marca de um verdadeiro especialista. E assim a gente vê que a colorimetria deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira uma linguagem que todo mundo pode entender. Com esse conhecimento em mãos, a pergunta que fica é: qual vai ser a próxima história de cor a ser decifrada com total confiança? A resposta, agora, está ao alcance de quem domina nessa arte.